Muito bem, sejam bem-vindos ao canal Refúgio Teológico e ao Instituto Superior de Teologia Cristã. Nesse vídeo, quero compartilhar com vocês o seguinte assunto, cujo tema é filosofia. Vamos falar um pouquinho sobre a vida e a obra de Wittgenstein, um importante filósofo austríaco, e perceber, por meio de uma problemática, tentar resolver a seguinte pergunta: a caneta que estou em minhas mãos, existe antes da palavra ou é a palavra que existe antes da caneta? Como resolver isso? Então, nós vamos, entre outras coisas, tá? Obviamente, a gente vai ver aqui os pontos positivos dessa filosofia da linguagem para a gente poder crescer aí nesse aspecto que está um pouco distante, né, do cristianismo atualmente, e que, na verdade, antes não era bem assim. Então, nós, cristãos, precisamos desenvolver uma filosofia da linguagem. Então, para fazer isso, a gente precisa conhecer alguns pensadores dessa área para podermos construir sobre uma base segura, que é o cristianismo, tá bom? Esse é o nosso ideal, esse é um dos nossos objetivos ao fazer esse e outros vídeos aqui no canal. Vejamos o seguinte: o Wittgenstein, ele foi um austríaco. Ele nasceu em Viena em 1889. Apesar de ter vivido mais ou menos 62 anos até 62 anos, sua obra teve um grande impacto profundo lá no século XX. Sua obra é dividida em dois períodos, né? De duas formas. O período inicial, que é marcado pelo Tratado Lógico-Filosófico, e o período posterior, que é representado pelas investigações filosóficas. O pensamento de Wittgenstein é complexo e desafiador, né? Mas sua busca por uma compreensão objetiva da linguagem e do pensamento o torna um pensador fundamental para a filosofia contemporânea. Basicamente, a filosofia da linguagem e esse filósofo, eles vão dizer assim, o seguinte, ou pelo menos buscam trazer isso para nós, que o conhecimento só é adquirido não necessariamente ou por meio do que eu vejo, sinto, ou consigo criar experiências, mas sim por meio da linguagem. Sem a linguagem, não há conhecimento. Basicamente, seria por esse caminho que todo o trabalho de Wittgenstein, ou da filosofia da linguagem, vai percorrer, obviamente criando mais mecanismos sobre isso. Falando sobre uma das principais obras, que é Tratado Lógico, vocês podem ver aqui, ele vai trabalhar aqui a natureza da linguagem, a limitação da linguagem e o papel da lógica, tá? Nesse trabalho de filosofia que ele fez. Nessa obra, Tratado Lógico de Filosofia, Wittgenstein vai argumentar que a linguagem funciona como uma representação do mundo. Ele propõe que cada proposição verdadeira corresponde a uma estrutura lógica do mundo e que a lógica é a base da verdade. Basicamente é assim, a caneta ou qualquer coisa no mundo era, dependendo da construção da narrativa, né, da argumentação ou de uma proposição, vai ser não o objeto, tá? Não a coisa, o ente em si, mas sim a minha pronúncia, mas sim a minha construção linguística sobre aquele objeto, aquele ente. Ele será verdadeiro ou será falso. Tá? Por isso que ele vai propor uma posição verdadeira que corresponde a uma estrutura lógica do mundo. E que a lógica é a base da verdade. Lá na frente, ele vai dizer, se não me engano, que a lógica é o esqueleto da verdade. Né? A limitação da linguagem. O Wittgenstein percebeu e acreditou que a linguagem tem um certo limite em sua capacidade de representar o mundo.
Ele afirma que existem algumas questões que não podem ser respondidas pela linguagem e que o que não pode ser dito deve permanecer em silêncio. É quase aí uma, uma exegese, né? E posteriormente ele fala sobre o papel da lógica. Wittgenstein diz que a lógica é o esqueleto da linguagem, a estrutura que permite que as proposições sejam verdadeiras ou falsas. Aí o que a gente estava já conversando sobre isso aqui no começo, né? Ele busca encontrar a estrutura lógica perfeita que espelha a estrutura do mundo. Bem, ele entende que, na verdade, dentro de uma sociedade, né, seus papéis, suas esferas, suas funções e contribuições, né, existe um diálogo, existe a comunicação, existe toda uma atividade, mas que reside nisso tudo um certo jogo de linguagem. Nesse jogo de linguagem, ele vai trabalhar a questão sobre a diversidade da linguagem. Wittgenstein critica a visão tradicional de que a linguagem funciona como uma ferramenta universal para representar a realidade. Ele argumenta que existem diferentes jogos de linguagem, cada um com sua própria estrutura e função. Né? Por exemplo, dependendo do contexto, da época, da situação, a palavra manga assume um significado com outros sentidos. Tá? Por isso que ele fala sobre sua própria estrutura e função. A linguagem como ação. Wittgenstein vai sugerir que a linguagem não é apenas uma ferramenta para descrever o mundo, mas também uma ferramenta para agir. A linguagem é o instrumento para construir pontes, dar ordens, expressar emoções e muito mais. O significado como uso. O significado das palavras para o filósofo reside em seu uso. O significado de uma palavra é determinado pelo contexto em que ela é utilizada, pelo papel que ela desempenha no jogo dessa linguagem. Mais adiante, ele vai falar sobre a família de semelhanças. Wittgenstein rejeita a ideia de que as palavras têm significados fixos e imutáveis. Em vez disso, ele propõe que as palavras são membros de famílias de semelhanças, compartilhando características que se sobrepõem. Aqui a gente vai ver sobre a filosofia da linguagem. A gente começa tendo como base, né, essa questão o Sócrates, depois do Platão, Aristóteles e alguns outros filósofos que a gente vai ver. Então a filosofia da linguagem ela começa com Sócrates. Por quê? Porque Sócrates, sendo ele um filósofo grego do século V a.C., ele é considerado o pai da filosofia da linguagem. O Sócrates acreditava que a busca pelo conhecimento deveria começar com a investigação do significado das palavras. É tanto que, nos debates socráticos, da lógica socrática, o Sócrates ele sempre buscava perguntar o seguinte: o que é justiça? O que é bondade? O que é verdade? O que é o bem? O que é o mal? Né? Sempre esse papel em que o filósofo ocupava em questionar as coisas para conhecer de verdade as palavras. Posteriormente, temos Platão. Platão foi aluno de Sócrates, então ele vai desenvolver, né, a teoria das formas, segundo a qual as palavras representam ideias eternas, imutáveis, e que existem independente do mundo material, ou seja, é o que nós falamos no começo. O caderno, ele existe antes da palavra caderno, ou caderno, a palavra existe antes do caderno. Segundo a filosofia da linguagem, em especial Platão, as ideias elas são eternas e imutáveis e que existem sem a necessidade do mundo material. Ou seja, mesmo que o planeta Terra não existisse, a palavra, a ideia de computador, de calculadora, de inteligência artificial, de programações digitais, ou seja, essas palavras existiriam porque elas são imutáveis e eternas. Nós temos agora, um pouco depois, Aristóteles. O Aristóteles foi aluno de Platão, mas ele vai definir as categorias da linguagem, como substantivo, verbo,
adjetivo, e estabeleceu a base para a lógica formal, que estuda a estrutura do argumento. Né? É tanto que, quando a gente vai estabelecer a natureza da verdade, a gente percebe que a natureza da verdade, alguns manuais de filosofia, eles classificam a verdade como descritiva, a verdade como instrumental, a verdade como substantiva e a verdade como existencial. Justamente isso. A verdade ela pode funcionar como um verbo, a verdade pode funcionar como um substantivo, a verdade pode funcionar como um advérbio e a verdade pode funcionar como um adjetivo. Tá? Posteriormente, a gente vai ver lá na frente mais, dentro do nosso curso de filosofia, a natureza da verdade, né? E esse poder, mas só para vocês pegarem que tudo está conectado na filosofia da linguagem. Mais adiante, o filósofo Agostinho de Hipona, no século IV depois de Cristo, vai explorar a relação entre a linguagem e a fé. Desenvolveu a ideia de que a linguagem é o instrumento da divindade. Então, a gente poderia pensar aqui sobre aquelas primeiras expressões do Gênesis, né? E disse Deus, haja luz. A linguagem primeira, depois a luz. Temos aqui um outro filósofo chamado John Locke. John Locke, filósofo inglês do século XII, século XVII, argumentava que as ideias são formadas pela experiência sensorial e que a linguagem é um instrumento que comunica essas ideias. Alguns filósofos aqui, como vocês percebem, têm uma certa construção um pouquinho diferenciada um do outro, né? Mas isso serviu para formar a filosofia da linguagem de Wittgenstein. Temos agora Immanuel Kant. O Kant, filósofo alemão do século XVIII, desenvolveu a teoria da crítica da razão pura, da qual ele vai argumentar que a mente humana impõe estruturas a priori sobre a experiência e que a linguagem é o reflexo dessa estrutura, né? Vamos ver aqui, mais adiante um pouquinho aqui, vamos ver. Deixa eu ver aqui rapidamente. Então aqui, o significado das investigações filosóficas. Temos o seguinte aqui, esse quadro aqui, criticando o tratado filosófico, né? Lógico filosófico. No segundo livro, Investigações Filosóficas, Wittgenstein reconheceu as limitações da sua primeira obra, Tratados, e propõe uma nova abordagem para a linguagem. Ele vai aprimorar e também vai abandonar a ideia de que a linguagem representa o mundo de forma precisa e passa a investigar como a linguagem é usada em diferentes contextos. Tá? Aqui nós temos o seguinte, o significado como uso. Wittgenstein argumenta que o significado das palavras está em seu uso, no papel que desempenha na vida social. Ele analisa diversos exemplos de uso da linguagem para mostrar como o significado é determinado pelo contexto. Então, o contexto cultural, o contexto geopolítico será o grande transformador das palavras e da linguagem, né? Nessa concepção aí, né? Então, ele vai fazer essa análise e vai trazer exemplos do uso de linguagem para mostrar como o significado é determinado pelo seu contexto. A linguagem como jogo. Wittgenstein usa a metáfora do jogo de linguagem para descrever a diversidade de linguagem. Então, o jogo deve ser entendido como diversidade de linguagem. Ele argumenta que o jogo de linguagem tem suas próprias regras e que o significado das palavras é determinado pelas regras do jogo. Ou seja, ele argumenta que cada jogo de linguagem, né, tem suas próprias regras e que o significado das palavras é determinado pelas regras do jogo. Então, o jogo conduz a palavra, dando a ele um significado, porque o jogo possui regras. Então, os indivíduos precisam de regras para se comunicar. Se essa regra, as palavras não vão ter significado, muito menos entendimento. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Não. Pronto. Wittgenstein e o problema da linguagem. Nós temos o seguinte aqui. O problema de tradução, na tradução. Como podemos garantir
que duas pessoas estão entendendo a mesma coisa quando usam palavras diferentes. Aqui a gente vai ver, pessoal, mais questionamentos que vão conduzir o estudioso, o pesquisador, o iniciante em filosofia a mergulhar cada vez mais na filosofia da linguagem. Por quê? Porque ainda observa que na comunicação, na linguagem humana, como é possível ter a plena garantia de que duas pessoas estão entendendo a mesma coisa quando usam palavras diferentes. Né? Ou seja, seria mais ou menos assim. Como eu digo, por exemplo, se eu dou se eu sou um guarda de trânsito e dou a ordem para um veículo parar e o veículo não entende, né? E avança e não para, mas o ato de dar aquela ordem é comum a qualquer outro veículo. Então, como esses dois não se entenderam, mas a linguagem que eles falaram eram diferentes, também tem aquela possibilidade de ter o idioma X versus o idioma Z. Como é que o idioma X e Z vai se comunicar para que ambos se entendam? É o problema da tradução, né? É o problema de referência. Como as palavras se conectam com as coisas que elas representam. Como é que a palavra tem conexão com o que eu digo sobre cadeira, mesa, faca, vaca. Como podemos saber que uma palavra está realmente se referindo à coisa que queremos? O problema do significado, o que torna uma palavra significativa. Qual é a natureza do significado? Como ela é transmitida? Temos aqui o problema da verdade. Como sabemos se uma afirmação é verdadeira ou falsa? Quais são os critérios para determinar a verdade? Então, como foi a vocês aqui já citando aqui na questão do substantivo, do adjetivo, do advérbio, sobre a natureza da verdade, e mostrando também já, um pouquinho antes, essa questão de determinar o que é verdade e o que é mentira, o que é falso e o que é verdadeiro, por meio não do objeto em si, mas por meio da comunicação, da linguagem. Né? Temos aqui Wittgenstein, influência e legado, filósofo Austin, linguagem e ação, John Searle, ato de fala, Saul Kripper, o nome e a necessidade, Harry Putnam, significado e a realidade. Aqui eu vou trazer um pouco de exemplos do pensamento de Wittgenstein no O Jogo da Linguagem das Crianças. Por meio da linguagem das crianças, percebemos o pensamento de Wittgenstein. Então imagine que crianças brincando com blocos de construção. Elas usam a palavra bloco, torre e cair para descrever suas ações e suas criações. Esse é um exemplo simples de um jogo de linguagem, com suas próprias regras e significados. O jogo de linguagem na matemática. Esse filósofo também se interessou muito pela matemática, pessoal. Deixa eu pegar aqui só uma observação aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui rapidamente. Eu não anotei, mas eu me recordo um pouco aqui. Deixa eu ver aqui esse livro. Pronto. Ele começa também a ler os princípios da matemática de Bertrand Russell. E a partir daí vai ter um grande entusiasmo. Mas anteriormente ele vai... seus pais resolveram então enviá-lo a uma escola na cidade de Linz, na região montanhosa da Áustria, onde a ênfase era colocada na matemática e na física. Tá? É justamente aí que ele está vendo sobre a questão do jogo da linguagem. Né? É por meio dessa situação que ele teve, e consegue construir essa questão aqui. Matemática é um jogo, é outro jogo de linguagem. As regras da matemática determinam o significado dos símbolos das operações matemáticas. E estas regras são usadas para construir demonstrações e resolver problemas. O jogo da linguagem da geografia. A linguagem da geografia é utilizada para descrever o mundo físico, para nomear lugares, para identificar características geográficas. Este jogo de linguagem
tem suas próprias regras e convenções, que são usadas para comunicar informações sobre o mundo. Já finalizando, a gente já percebe que a filosofia da linguagem e os trabalhos e o pensamento e a obra de Wittgenstein, ele é muito abrangente, né? Como você já percebe. Então, nós vamos ver aqui o jogo de linguagem da poesia. A linguagem da poesia é utilizada para expressar as emoções, para criar imagens e para evocar sensações. A poesia é um dos exemplos de como a linguagem pode ser usada de forma criativa, inovadora para transmitir ideias e sentimentos. Finalizando esse vídeo, pessoal, sobre um pouquinho sobre a vida e a obra de Wittgenstein, a gente vai ver aqui a seguinte questão: educação e comunicação, né? O Wittgenstein é um pensador importante para a nossa época e creio que vai ser importante para a própria historiografia e também para a própria filosofia. O pensamento, a ideia, o ensino de Wittgenstein é importante para a educação, especialmente para a forma como ensinamos linguagem e pensamento crítico. Sua ênfase na diversidade da linguagem e no significado como uso ajuda a entender a complexidade da aprendizagem, né? Que existem diversos teóricos que vão estudar a aprendizagem, como os indivíduos aprendem, né? Quais mecanismos são importantes ser empregados para uma melhor absorção do conhecimento, né? E essa filosofia de Wittgenstein contribui para não somente auxiliar, mas também para, quem sabe, também descobrir novos métodos de aprendizagem. Comunicação. Então, a análise de Wittgenstein sobre a linguagem como ferramenta de comunicação é fundamental para o estudo da comunicação humana, né? É uma análise, né? Fazer uma análise. Todo trabalho dele é um trabalho de análise sobre a linguagem. Sua obra oferece insights sobre como interpretamos as palavras, como construímos o significado e como lidamos com a comunicação. Então, esse trabalho, esse pensador, ele é, de fato, importantíssimo para como nós podemos melhor construir a linguagem adequada que transmita conhecimento, por exemplo. Pessoal, vamos terminando aqui o nosso vídeo. Eu quero agradecer a sua presença, a sua participação, para que a gente possa ir cada vez mais se conhecer, aprender mais sobre essa filosofia e outros teóricos, tá? Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like, tá bom? Então, forte abraço e até o próximo vídeo.